Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, queridos companheiros do Evangelho no Lar. Evangelho no Lar aqui na Rádio TV Fraternal, que é realizado todas as quartas-feiras às 20 horas. Estamos aqui mais uma vez na companhia dos nossos amigos, dos nossos telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo do outro lado e acompanhados com certeza dos nossos queridos amigos espirituais, a equipe de Jesus Cristo, os nossos mensageiros. Eu sou a Mara e vou conduzir o Evangelho dessa noite. Estou acompanhada aqui do meu amigo Daniel e da minha amiga Márcia. Olá. Juntos nós vamos hoje falar sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai, itens 6 e 7, destino da terra e causa das misérias humanas. Então, a você que deseja acompanhar a leitura junto conosco no seu Evangelho, vão ser esses itens. E abaixo do YouTube, do vídeo, está a descrição do texto também. Então, vamos dar início, lembrando sempre a você que deseja enviar um nome, alguns nomes, alguns pedidos de vibração a você, a algum ente querido, alguém que esteja precisando. Nós temos aqui o nosso caderno de orações, então é só enviar no nosso WhatsApp que a gente vai adicionar no caderno e vamos vibrar todos juntos a esses nomes, a essas pessoas que estão anotadas, certo? Então vamos dar início com a nossa prece. Vou pedir a Márcia para que faça a prece inicial. Então assim, neste momento nós vamos acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento até Deus, a Maria e a toda a legião, agradecendo imensamente por mais essa oportunidade, pedindo que essas palavras que nós vamos ouvir possam nos instruir, nos elevar moralmente, para nos tornarmos seres humanos melhores a cada dia, no aprendizado de Jesus. Pedimos que eles abençoem e adentrem em cada lar que esteja conectado conosco, levando a cada lugar, a cada pessoa, em cada ser, um momento de paz, de amor, de luz, de reflexão, que encontrem, cada um o que procura conforme a sua necessidade. Que sejamos todos imensamente abençoados por Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos à leitura. Destino da terra e causas das misérias humanas. Item 6. Admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho, se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. Faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. Num hospital só vemos doentes estrupiados. Numa galé vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a Terra como um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo. E compreenderemos por que as suas aflições sobrepujam os prazeres, porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias,
nem as casas de correção os que não praticaram crimes, e nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na terra. E como saímos do hospital quando estamos curados, e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da terra para mundos mais felizes, quando se acha curado de suas enfermidades morais. Bom, destino da Terra. Vamos falar do destino da Terra. O destino da Terra é a evolução, é o progresso, assim como é o nosso destino também. E quanto mais inferiores nós formos, mais misérias nós vamos ter nas nossas vidas. Então, assim, o progresso moral do universo como um todo, como ele diz aqui, a humanidade não se restringe só à Terra. Ela é ampla, ela abrange toda a espécie humana que povoa outros mundos do universo. O universo não é só a Terra. O progresso da Terra, o progresso do universo moral, ele anda junto com o progresso individual de cada ser humano, em todos os seus mundos. Então, se nós estamos aqui no mundo de expiação e provas, que a Terra faz parte desse grau de evolução das moradas, nós também somos espíritos que devem povoar, espíritos encarnados que povoam o mundo de expiação e provas por causa da nossa vibração. Porque nós somos espíritos inferiores, ainda inferiores. Por mais que muitas vezes a gente se acha, nossa, bondoso, que pratica o bem, mas nós somos inferiores. Então, o que a gente precisa para progredir, para povoar um mundo melhor que a Terra? Como a Terra vai também passar para um mundo de regeneração, um mundo melhor, por causa do progresso. E nós vamos só povoar um mundo melhor se a gente evoluir. Por isso que eu digo que a evolução é conjunta do ser humano e do universo, ou seja, do universo da nossa morada. Se a Terra começar a receber espíritos melhores, espíritos que tiveram um progresso maior que o nosso, e nós não sairmos estacionarmos nas nossas paixões, na nossa matéria, na nossa interioridade, sem trabalhar esse progresso, então nós não vamos povoar a Terra nas nossas próximas encarnações. Nós vamos povoar o mundo de acordo com a nossa vibração. Parece complicado, mas é assim que funciona e é simples, não é difícil. A gente está aqui não porque Deus quis que a gente estivesse aqui. Não é Deus que quer que a gente sofra, não é Deus que quer que a gente seja castigado, Deus não castiga. Aí a gente vai entrar nas misérias humanas. A causa das nossas misérias está num passado. E o que a gente está vivendo é efeito dessas causas. E como nós estamos num mundo mais inferior e nós somos mais inferiores, a gente sofre mais do que é feliz. A gente diz que a gente aprende que a gente não conhece a felicidade real aqui nesse nível da nossa vibração. Por quê? Porque a gente ainda quer pensar só nessa existência. Então, a gente procura satisfazer o nosso pessoal, as nossas paixões. A gente busca a qualquer preço isso. E a gente julga o outro, a gente se afasta daquele que a gente acha que é inferior. Quer dizer, em nada a gente coloca o quê? Essa lembrança que nós já vivemos no passado e vamos viver ainda, e que a gente não tem só essa vida, que a gente não começou agora, e que a gente precisa
trabalhar o bem, trabalhar a nossa bondade, essa lei de amor, tá? Porque o mal e o bem é muito misturado aqui nesse planeta, nessa nossa morada. Eles se mesclam, e muitas vezes a gente faz o mal achando que está fazendo o bem, né? Aliás, acho que na maioria das vezes a gente faz o mal achando que está fazendo o bem, para nós e para os que nos cercam, porque a gente é responsável pelos que nos cercam também, pela nossa família, pelos nossos entes, nós somos responsáveis. Então, assim, a gente precisa, se a gente quer melhorar e buscar o nosso progresso que vai nos levar à nossa felicidade, que é povoar o mundo. Imagina a gente povoando um mundo em que tem mais bondade do que maldade. Mas a gente só vai conseguir se a gente for mais bom do que mais mal, né? Se eu posso usar esse termo. Então a gente precisa e sair desse nível de paixão, de matéria, de satisfazer o nosso pessoal, é muito difícil, porque a gente se acomoda nisso. É muito difícil a gente parar para pensar onde eu posso melhorar. E isso a gente só faz passando todos os nossos atos, escolhas, pensamentos pelo crivo da nossa razão. Sob os ensinamentos de Jesus, sob a Boa Nova, em conexão com Deus. A gente precisa se conectar com Deus, deixar Deus entrar dentro de nós e passar tudo, os nossos atos, para que a gente tenha força de melhorar, de realmente fazer o bem, um pouco de bem, sem julgar e sem fazer mal achando que está fazendo o bem. Agora eu vou abrir então a palavra aos nossos amigos aqui, porque, né, somos aqui uma mesa de reflexão, e não um debate, mas de reflexão. Todos vamos falar aqui. Vai lá. Ele fala aqui que a Terra é um hospital, uma penitenciária, um Pantanal, é uma escola, a gente está aprendendo. Então, se você pega lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, que ele vai dar a definição dos mundos, então a gente saiu do mundo primitivo, mundo de provas e expiações. Então já melhorou muito, se a gente for ver quanto evoluiu. Mas não está ao ponto de chegar lá no celeste ou divino, que é o top. É o nosso propósito. Mas, como você bem disse, o que compõe a Terra? Somos nós. Então nos assemelhamos. E aí faz sentido aqui para mim também aquela parábola do joio e do trigo, onde Jesus falou, deixe que cresçam juntos, que haverá separação. Então aqui também vai fazer sentido. Aqueles que querem seguir, como você falou, no sentido do bem fazer, do bem ao próximo, de todas essas virtudes que nos faltam, que Jesus elencou aqui no Evangelho, que a gente começar a colocar em prática, é o grau de elevação nosso, de acordo com o mundo que podemos habitar. Sim. Porque qualquer um de nós fôssemos colocados, se assim fosse possível, numa hipótese, no mundo celeste, não teríamos condição. Não compactuaríamos do mesmo pensamento, da mesma linha de raciocínio. A gente ia trazer algum dos nossos vícios aí, e levar uma vantagem aqui, se sobreporem ali, eu vou sair aqui melhor nessa. Aí você destoa. Sim. Então é por isso que eu acho que nessa lição aqui, né, os mundos habitados, o reino de Deus, que ele fala que há muitas moradas na casa do meu pai, é nesse sentido. A gente sempre evoluindo. Quem compõe o mundo somos nós. Então evoluímos juntos, como você também falou no início. É o que cada um faz um pouquinho e contribui. Tem sempre uma frase na educação que sempre diz, né? Nossa, que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, né? Mas automaticamente as respostas vêm de uma pergunta. Que filho que nós vamos deixar para o mundo? É a mesma proporção. Igual. Não tem como. Nesse texto aqui, o que eu penso um pouquinho mais de tudo que a gente discutiu, e analisando, né, quantos mundos melhores a gente tem, esse texto nos leva também a avaliar o real e o verdadeiro sentido que a gente tem, o verdadeiro sentimento que a gente carrega. Nós somos energia, né? E como a gente diz aqui, a gente está sendo treinados. E cabe a gente pensar o que eu vejo aqui, que é o que mais nos julga em relação a termos um mundo melhor, o quanto realmente de sentimento bom a gente coloca em cada ação que a gente faz, né? É diferente porque muitas vezes, que nem você falou, a gente erra constantemente e erramos mesmo.
Muitas vezes a gente faz um ato bom, mas esse ato bom, essa atitude não pode ser boa para o outro ver. Essa boa tem que ser boa para dentro de mim, né? O sentimento que eu entrego nessa atitude é que realmente tem que ser bom, elevado, de uma energia boa, para a gente realmente progredir. E é aqui que eu acho que eu vejo que é a nossa maior escola, né? Sim. O nosso maior aprendizado é a gente tentar melhorarmos nesse sentido, né? A gente, quando você lê um pouquinho mais de algumas literaturas espíritas, você vê que quando você sai desse planeta, a espiritualidade ela consegue justamente te avaliar e te analisar nesse sentido, né? O quanto de bondade, de amor você realmente entregou naquela ação. Eu acho que é essa escola que a gente está aqui penando para conseguirmos melhorar, para alcançar esse mundo mais feliz, ou os mundos celestes, até porque a energia desse mundo é completamente leve, né? Mais ou menos nas palavras de Chico, né? Muitos almejam o mundo celestiais, mas sem esforço nenhum. Não adianta. Não adianta, exatamente. Não vai conseguir ficar, né? Não. A gente não consegue, a nossa vibração não deixa. A vibração nossa e do planeta, né? Que é a gente é compatível, né? E a gente tem que pensar no que a gente está causando para que a gente não sofra mais, né? Sim, sem dúvida. É importante falar que ele fala que aqui é um hospital e muitos falam, mas eu não estou doente, graças a Deus. Mas a questão não é doença física somente. Não. Está falando da doença moral, de comportamento, de estabilidade, de saber falar, de tudo. De tudo. Então, estamos aqui realmente para aprendermos e nos tratarmos. Sim, com certeza. Com certeza. É isso aí. Faça a sua reflexão também aí no seu lar, certo? Nós vamos dando continuidade. Eu vou pedir para o Daniel fazer a prece final e as nossas vibrações. Vamos lá. Mantendo o pensamento elevado a Deus Pai Todo-Poderoso, Misericordioso, a Jesus nosso Mestre, a Mãe Maria, que como mãe nos conforta e nos consola em seus braços de amor e ternura. Agradecemos a oportunidade por estarmos reunidos, onde os nossos pensamentos convergem no mesmo sentido, de entendimento, de elucidação das dúvidas que temos acerca da vida, daquilo que nos acontece, e estamos com o nosso mestre, irmão e amigo Jesus nos ensinando nesse momento, pois não abrimos só os nossos lares, mas os nossos corações, os nossos pensamentos, para interpretar e perceber que dentro de cada um de nós é um mundo à parte, do qual nós podemos fazer esse mundo da melhor forma possível. Quando eu vejo que o mundo alheio, o mundo no outro, também deve ser respeitado, também sente as mesmas dores que eu sinto, também muitas das vezes tem as mesmas aflições, os medos e as inseguranças. Por isso estamos juntos, porque juntos somos mais fortes e vamos caminhando perante esse amparo divino, perante os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, perante o carinho de Mãe Maria, perante a espiritualidade amiga, onde cada um de nós tem um mentor dedicado, um anjo da guarda, um guia, para nos acompanhar, nos elucidar e nos intuir, seja nos momentos felizes, seja também nos momentos menos felizes, nos momentos de tristeza, nos momentos de felicidade, estão sempre conosco, nos ajudando, nos intuindo, e que façamos disso situações de aprendizado, onde vislumbramos um problema, saibamos que estamos rodeados de seres iluminados que querem nos ajudar e que para isso basta a nossa simples prece, a nossa simplicidade em pedir uma ajuda do campo celestial e prontamente, se tivermos os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, como Jesus ensinou, nós veremos e sentiremos toda essa vibração, toda essa ajuda nessa caminhada terrena. Então que cada um sinta nesse momento o seu mentor, o seu anjo da guarda, o nome que queira, junto de ti, sendo representante da esfera celeste, te acompanhando, te iluminando, te protegendo. Claro que não poderão fazer as nossas provas, as nossas situações pelas quais temos que passar, mas, como dito, não estamos desamparados. Estamos sempre acompanhados dessa luminosidade celestial. E que assim sigamos perante as nossas transformações, as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades, sabendo desse amparo divino, sempre agradecendo e enaltecendo sempre essa ajuda de todo o coração, com a mais pura gratidão dos nossos pensamentos. Que a nossa semana seja abençoada, que tenhamos os ensinos de Jesus sempre em nossos pensamentos e assim, consequentemente, nas nossas atitudes.
Que Deus os abençoe, que Jesus nos proteja, que Mãe Maria nos ilumine sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós estamos chegando ao fim de mais um Evangelho. Eu convido a todos a visitar o nosso site, fraternal.net.br, a nos acompanhar, a nos enviar suas mensagens, a conversar com a gente pelo WhatsApp, certo? E convido também a deixar o seu like aí no YouTube, é você que está nos assistindo, já deixa o seu like, ok? E nos encontraremos aqui, se Deus quiser, na próxima semana. Peço a Deus que acompanhe a cada um de nós, que nos proteja e que possamos estar sempre em sintonia com o mais alto. Até mais, fiquem todos na paz de Deus. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.